perguntas que intrigam a humanidade, né? Quem somos nós, de onde viemos e quanto é a indenização por erro médico? A difícil arte, a complexa tentativa de mensurar financeiramente a vida ou o abalo moral. É disso que nós estamos falando. Então, nós temos alguns parâmetros adotados pelo STJ, mas que os parâmetros, na verdade, guardam determinadas especificidades. Então, por exemplo, quanto vale uma vida? Vamos direto ao ponto. Né? Quanto vale uma vida para o STJ? Depende até da vida. Olha o quão nefasto é o que eu estou dizendo. Olha o quão, como eu posso dizer, preconceituoso o que eu estou dizendo. Então, pode ser que a vida de um grande atleta valha mais do que a vida de um senhor de 98 anos, porque existia mais vida pela frente. Aí a gente começa a encontrar a primeira variável. E o valor da indenização de uma vida gira em torno, tá? Não é uma regra, não tem padrão, cada tribunal tem o seu entendimento. Estamos falando do STJ, que é, entre aspas, o chefe de todos os tribunais, né? Tirando o Supremo Tribunal Federal, de 500 a 600 salários mínimos. Só que, peculiaridade processual. Supondo que houve o óbito de um pai de família que também é arrimo financeiro da família. Como que funciona isso? Você pode ser condenado em pagar essa indenização por ente da família. Então, esse cara tinha esposa e 3 filhos. Aí nós estamos falando desse valor para cada. Perfeito? Então, porque o dano moral, ele não é divisível, né? Se eu perdi o meu pai, o meu irmão também, não significa que a gente tem que dividir esse dinheiro, né? A gente tem que ganhar, na verdade, cada um essa cifra. Se é que é possível, né, tampar, né, suprir esse dano, né, esse abalo psicológico imensurável. Então, essa é a primeira questão. Por exemplo, como que funciona isso? Eu entro com um processo de dano moral, não significa que eu quero só o valor indenizatório pelo abalo psíquico que eu senti. Não, às vezes o meu pai, que é a pessoa que morreu, ele sustentava aqui a família e ele ganhava 5 mil reais por mês, um exemplo. Então você vai ter que pagar essa cifra por determinado período e existem N condenações, inclusive a maioria delas, que condenam o médico a pagar essa cifra até a idade de aposentadoria. Então, supondo que esse cara tinha 45 anos, ele vai aposentar com 65 ou 70, você vai pagar por esse período. Isso é o valor de indenização por danos morais e, no caso agora, materiais de um erro médico com resultado óbito. Morte do bebê no parto. O STJ vem entendendo no formato de precedentes. O que são precedentes? São casos análogos em que já tiveram essa dosimetria, já mensuraram esse valor e que agora vira uma prática recorrente do tribunal. Quanto, Almaeli? 185 mil reais. Essa é uma média. Eu já vi de 50 mil reais, tá? Morte do bebê em virtude de pré-eclâmpsia ou de um outro problema. Então, assim, nós temos um processo de erro médico. Cada paciente tem as suas variáveis, cada caso clínico tem as suas variáveis. Vai depender da tua defesa provar a vulnerabilidade do paciente naquele momento, a probabilidade de óbito e a sua atuação em consonância com os guidelines. A gente sabe que a possibilidade de óbito num peeling facial é muito menor do que numa cirurgia oncológica ou numa cirurgia neurológica ou em um trauma, politrauma. Então, isso tem que ser trabalhado, entendeu? Então, por exemplo, o paciente chegou infartado no hospital e morreu na sua mão, só que ele infartou há 45 minutos. Qual a sua culpa no evento óbito? Essa relativização da culpa tem que ser trabalhada a seu favor no plano da sua defesa. Então você vai ter que trazer guidelines apresentando os riscos do atraso, não só no diagnóstico, mas nos cuidados emergenciais. Aí sim nós vamos conseguir trabalhar
o valor de uma possível redução dessa condenação de dano moral. Então, eu falei aqui de óbito e da morte de bebê no parto, né? Porque a ginecologia obstetrícia há mais de uma década lidera, né, o plano de condenação e processos de erro médico no país. Então é a especialidade mais processada do país. Agora, as condenações que envolvem danos morais de outras ordens, por exemplo, dano estético. Quando você pratica um dano estético, você está sujeito a 3 condenações: dano estético, moral e material. E o material eu divido ainda em lucro cessante e dano emergente. Vamos trabalhar isso? Vamos. Eu fui lá tirar uma pinta e fiquei com uma cicatriz gigante aqui. Ficou pior que a pinta. Eu fiquei mais feio do que antes. Isso é um dano estético. Quanto que eu quero por isso? 10 mil, 15 mil, 50 mil? Depende. Você pode ter praticado esse dano no Brad Pitt, já pensou? Que é um cara que trabalha com a imagem, 2 milhões de dólares esse dano. Ou você pode ter praticado esse dano num fulano lá da construção civil, com todo respeito a ele merece o mesmo respeito que o Brad Pitt, mas que ele não trabalha com a imagem dele. Então o dano não vai ser 2 milhões igual o do Brad Pitt. Tem até essa questão que tem que ser apurada. Falamos do dano estético. O dano moral é o abalo moral que essa pessoa sofreu em razão dessa cicatriz. Vamos supor que antes do processo de cicatrização, houve um processo inflamatório e ele perdeu o casamento do irmão ou da filha. Dano moral, porque ele não vai sair no álbum, ele perdeu um grande evento. Então, quanto que é esse dano moral? Se ele não perdeu esse casamento, é menos. Se ele perdeu, é mais. Depende, né? São questões que, infelizmente, não têm resposta, mas normalmente, o dano de ordem estética, como ele já vem somado de estético e moral e o material que nós vamos adentrar já, pode colocar em torno de 25 mil reais, eu já vi até 75 mil reais. Ok? Experiência, tá? Não adianta questionar, falar, não, meu amigo foi condenado em 5 ou meu amigo 150, ok. Foi a peculiaridade do caso e a defesa bem feita ou mal feita. Entra várias variáveis. E o material? O material é o seguinte, se eu provar que eu tive um prejuízo, eu tive que fazer tratamento com outro médico, eu comprei remédios, eu fiquei internado, eu precisei de home care, enfim, eu comprovo o prejuízo, aí eu tenho o dano emergente, tá aqui, ó, eu tive esse prejuízo, você vai ter que pagar tudo isso, inclusive corrigido monetariamente. E supondo que eu trabalhe e eu fiquei impossibilitado de trabalhar, supondo que foi uma cirurgia no meu joelho que você errou, ou qualquer coisa que eu fiquei impossibilitado para o trabalho. Esse período que eu fiquei sem trabalhar, você vai ter que me indenizar. Lucro cessante, eu deixei de ganhar. Eu tive uma pausa nos meus ganhos em virtude do erro que você praticou. Então nós conseguimos dividir aqui o dano moral numa possibilidade estética. Isso funciona para tudo, tá? Não é só para estética. Eu quis dar estética aqui porque eu quis falar de dano estético. Inclusive esse é um entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. O dano moral pode ser agregado de material e estético. Então nós temos 3 danos, onde o material ele é subdividido em dano emergente e lucro cessante. Significa dizer que nós temos 4 somatórias de danos que envolvem a possível condenação. Ô Mário, o paciente morreu. Quem pode ajuizar a ação? Qualquer herdeiro ou cônjuge ou pai ou mãe, responsável legal, tutor, entendeu? Qualquer pessoa que tinha um vínculo direto. Ou o próprio Estado, caso derive de um crime, por exemplo, né? Ou não. Mas, por exemplo, houve um óbito aqui que foi titularizado como omissão de socorro. E aí você está sendo processado no criminal. O promotor pode propor uma possível indenização. Mas, Amael, esse cara aqui não tem familiares. Ele era um cara sozinho na vida. Essa indenização vai para o Estado. Afinal de contas, o Estado tem que ter a parte dele em tudo nessa vida, né? Então, hoje cumprimos a difícil, a complexa, a muito dedicada, né, objeto de muitos estudos, arte de quantificar a dor moral em dinheiro.
É bem complexo, é delicado, existem N livros que tratam o assunto, mas nesse resumão você consegue pelo menos identificar probabilidades e risco, ok? Um abraço, até a próxima.